O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu nesta segunda-feira o esclarecimento dos fatos relacionados ao relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Na semana passada, o COAF apontou movimentação financeira atípica de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Mas qual o impacto político desse caso, que esse caso pode trazer ao novo governo? Para debater o tema, nós contamos com a presença do deputado eleito pelo MDB, Sebastião Melo, e com o ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar com esse assunto. De que maneira vocês analisam o impacto político que pode ocorrer, né, com o futuro governo a partir desse relatório do COAF? Doutor Raul. Olha, eu acho que esse é um dos elementos, né? Nós temos outras questões que, desde o processo eleitoral, elas estão já, inclusive, encaminhadas no Tribunal Superior Eleitoral. Nós entramos com várias ações sobre o processo de financiamento dos sistemas e dos operadores de emissores de fake news, que flagrantemente foram pagos por empresários, o que é proibido, digamos, pela lei, né? Não há financiamento empresarial de pessoa jurídica do processo. E isto até agora não teve nenhum resultado convincente por parte do tribunal. Num primeiro momento, quando se entrou com uma ação liminar, a acusação é de que não estavam preparados para uma avaliação rápida disso. Depois se entrou no Tribunal Superior Eleitoral com várias ações que elas continuam tramitando, não se sabe qual será o resultado disso. Este caso concreto agora é, de certa forma, um certo fio de meada, né? Porque é comum a utilização de situações semelhantes, onde, através de laranjas, de terceiros, para evitar o controle da operação financeira, você realiza pagamentos, recebe apoios ou recursos que não podem aparecer. Então, por enquanto, eu acho que é extremamente grave e que certamente não vai parar, digamos, neste processo, não? Que até agora não teve explicação. Não há nenhuma base de sintonia, de acordo entre o salário que o cara percebe e a sua movimentação financeira. Isso já é um indício muito grave de que alguma coisa houve. Se não é diretamente com o autor, é com algum beneficiado, né? Se o sujeito é meramente um laranja, se é com ele, bem, ele terá que dar explicações à Receita, explicações. Se é apenas um elemento de ligação, de transição, pior ainda, porque envolve parlamentar, envolve pessoa da família do presidente, a esposa do presidente. Começamos mal nesse aspecto. Sebastião Melo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? E está ao lado do Raul, que é uma pessoa que é um democrata, foi nosso prefeito da capital e que eu respeito muito. É o seguinte, primeiro foi uma eleição muito tumultuada, radicalizada no segundo turno, no primeiro turno, mas as urnas foram aferidas e tem um presidente do Brasil. E, evidentemente, que, como qualquer brasileiro, eu quero que o Brasil dê certo, né? Não me agrada nem um pouco esse episódio, né? Veja que você, antes de nós entrarmos no debate, você falava da malha fina da Receita Federal. Se o Zé Mané não pagar um centavo, ele vai para o saco. E, no entanto, no Brasil, quando diz dessas grandes transações, elas são seletivas, não é? E o que houve no Rio de Janeiro, vamos combinar entre nós, tem muitos deputados presos. E o presidente, o filho do presidente, era deputado do Rio de Janeiro, ou é deputado ainda, não é? Foi eleito. E foram nessas averiguações que envolvem deputados do Rio de Janeiro que se constatou. Eu vou usar aqui o que eu sempre uso em qualquer debate público, que é o seguinte: eu não sou nem de acusar e nem de absolver ninguém por antecipação. Mas eu quero dizer o seguinte:
seja o cidadão comum ao presidente da República, deve explicações, especialmente ao presidente da República. Então, o que eu espero é que seja esclarecido, até porque, vamos combinar o seguinte, o Brasil precisa de reformas importantes, o governo que entra, na medida em que essas coisas começam a aparecer, já há um desgaste antes da posse. E esse desgaste da posse tem consequência nas agendas necessárias que o Brasil precisa enfrentar. Isso tem reflexo no Congresso Nacional, tem reflexo nas frentes parlamentares, né? Ele fez um governo, digamos assim, muita gente que veio da área militar, né? E não tem nada contra nem a favor, quero crer que foi escolhido por competência, mas, de certa forma, ele até esse momento não fez uma aliança também com os partidos, e se o presidente está forte, o Congresso acaba votando com ele, mas esta composição de governo, Raul, na minha avaliação, e telespectador, na medida em que o presidente tiver uma baixa na sua popularidade, ele enfrentará problemas enormes para aprovar as medidas que o Brasil precisa. E não é o presidente Bolsonaro que precisa. O Brasil precisa de rever essa questão da Previdência, precisa. Eu não tenho tempo para discutir isso aqui, mas tem que rever. Tem que rever o tamanho do Estado, tem que rever a questão tributária. Os estados brasileiros estão todos quebrados. Começando pelo Rio Grande do Sul, vai assumir o novo governador agora, com todas as dificuldades do mundo, entendeu? Mas isso vale para Minas, vale para o Rio de Janeiro, vale para Goiás, quer dizer, então, se não resolver essa questão das dívidas públicas, isso é um problema seríssimo para a prestação de serviço, né? A questão dos inativos hoje no Brasil, que precisam ser enfrentados. Nós temos hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos uma folha de pagamento de 29 bilhões anos, sendo que desta folha, 58 já são de inativos e 42 são dos serviços dos ativos. Quer dizer, então, o Estado é prestador de serviço no sentido lato sensu. Então, essas reformas são necessárias. E se o governo entra cambaleando, as reformas não acontecerão. Mas eu quero fechar dizendo o seguinte, tem que dar uma esclarecida. Para mim, não está nada esclarecido. Nada esclarecido. Bom, essa postura, eu quero lembrar que você aí pode participar, pode demandar também esclarecimentos, também pode fazer comentários. 99588-2374, apenas mensagem de texto pelo aplicativo WhatsApp. Pode mandar a sua pergunta e o seu comentário. Com esse desejo de explicações também se manifesta pelo futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro afirmou nesta segunda-feira que não é função dele interferir em casos concretos, mas defendeu que, se necessária, haja investigação sobre as movimentações financeiras atípicas do ex-motorista do filho de Jair Bolsonaro. Como é que vocês avaliam essa postura? Antes mesmo de se tornar ministro, já deixou clara a sua posição quanto a esse caso. Prefeito, na verdade, Raul Ponte. Olha, eu partilho um pouco dessa visão, né? Além das notícias de jornal, a gente não tem, ou de televisão, ou de rádio, ou os meios das redes aí, quer dizer, a gente não tem informações mais precisas. Então, eu entendo que nesse momento, quer dizer, algo que antecede nós discutirmos possíveis ajustes de previdência, de gasto público, etc., o que esse país mais tem como urgente é a necessidade de ter uma política que volte a estimular o crescimento econômico. Porque é isso, os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados. E apareceu com mais gravidade esse problema da previdência do setor público, porque o país está nessa crise de ter um gasto superior à sua receita. Mas por que ocorre isso? Aumentou muito a despesa? Não. O problema é que houve uma queda brutal de receita. Porque só tem receita pública se tem atividade econômica. Se eu não exporto, se eu não produzo, se eu não tenho consumo interno, não tem jeito. Vai mesmo fazendo uma reforma federativa, melhorando um pouquinho aqui e ali entre a federação, nós vamos continuar com o mesmo problema. Então, o que nós precisamos é voltar a crescer. E o que me preocupa é que esta não é a pauta do novo ministro. Né? O novo ministro da Economia e da Fazenda, ele aponta para uma visão
de maior, inclusive, retirada do Estado da atividade econômica, do gasto público. E nós temos, isso não é um problema meu, do Melo, do economista A, B ou C. A história de todo o século XX, de toda a República Brasileira, do ponto de vista econômico, é que não tem nenhum momento de melhoria de crescimento que não tenha a ação do Estado, sim, aumentando, né, gastos, estimulando o consumo, tendo políticas voltadas para a exportação e etc. Quer dizer, o Estado joga um papel importante. Então, eu acho que a primeira coisa que esse governo precisa fazer é retomar uma política de crescimento. Mas as sinalizações do presidente e do seu ministro não vão nessa direção. Eles estão apontando, né, principalmente o ministro, de que vai se manter uma política recessiva, vai se manter uma política de salários baixos, perda de poder de barganha dos sindicatos, diminuição do gasto público. Não está havendo uma sinalização de que o congelamento do gasto em educação, saúde, que foi congelado, melhore. Ora, só isto já seria uma alavancada, né, para os municípios e o Estado poder respirar. Sim. Então, mas o prefeito, eu quero entrar nessa questão, eu vou avançar, já que sim, até mesmo o deputado já respondeu a respeito dessa questão, esse desejo de que as coisas fiquem mais claras a respeito do caso do motorista do filho de Jair Bolsonaro. Vou avançar, já que o prefeito adiantou. A próxima questão seria sobre a equipe econômica. Nessa ideia, sim, de uma equipe econômica já formada, o senhor mesmo disse que o presidente precisa de apoio dentro do Congresso. Boa parte das reformas e das ações propostas por Paulo Guedes vão precisar do apoio do Congresso. Como é que o senhor acha que isso pode acontecer? Se esse viés, como disse, sim, o prefeito, assusta, por exemplo, deve assustar os parlamentares na medida em que vão provocar ou não uma mudança de rumo no país? Mesmo, primeiro é preciso dizer o seguinte, não se discutiu propostas fundamentais para o Brasil na eleição. Isso é uma coisa muito ruim, porque era a eleição do ódio, era contra, quem era a favor, era contra. Então, você não tem clareza, eu não tenho nenhuma clareza o que pensa o Jair Bolsonaro, presidente eleito, sobre nada, porque ele não disse nada, porque a eleição não proporcionou isso. Ou ele começa a montar a sua equipe, uma equipe que estão falando demais, né? O ministro Onyx diz uma coisa, o Guedes diz outra, o general Mourão diz uma coisa, o Moro está dizendo outra. Então, a bancada do PSL está brigando que nem cachorro e gato. Agora, eu quero dizer o seguinte, prefeito Raul, eu penso o seguinte, para o Brasil crescer, vamos lá, é verdade que tem que crescer a economia. Se não crescer o bolo, né, não tem recolhimento de ICMS, não tem imposto de renda, enfim. Mas eu quero dizer o seguinte, o Brasil não cresce se ele tiver um gasto público superior, menor do que a sua despesa. E aí você tem vários enfrentamentos que precisam ser feitos. Tá? Tu tem um país do atraso, tu tem um país que trabalha muito mal essa questão da internacional de vários setores, tu tem um setor de infraestrutura, né, produz no Mato Grosso, produz no Tocantins, produz em Roraima, mas para tu chegar com essa soja lá nos portos, custa muito caro. Os portos também, para chegar lá é muito caro, para exportar é muito caro. Então, quando tu vai competir com o mercado internacional, meu amigo, né, hoje não falta alimento no mundo, o que falta é chegar alimento para várias pessoas, mas produção não falta. Então, tudo isso, às vezes, falta energia, falta estrada, falta ferrovias, falta, né, várias coisas no país. E, para isso, tu tem que criar um clima de atração de investimentos. Tá? E a economia, ela é sempre uma expectativa de confiança. Né? A moeda é uma coisa de confiança. Se tem confiança, tu entendeu? O dólar baixa, a economia cresce. Então, ele precisa, sim, fazer reforma. Né? Como é que ele vai enfrentar? O que ele quer dizer menos Brasil e mais Brasil? A frase é uma frase que não é dele,
Essa frase está aí há muito tempo. Por exemplo, dá para incluir a redução do número de ministérios? Pois é, ele prometeu 15 ministérios, acabou com 22, correto? Para fazer as composições políticas. Mas eu quero ver na prática o que é menos Brasília e mais Brasil. Porque menos Brasília e mais Brasil significa o seguinte, eu tenho que empoderar os estados e os municípios. Agora, eu não empodero estados e municípios se eu não mexer na lei tributária. Porque a lei tributária hoje concentra esses recursos. Por exemplo, eu desonero, por exemplo, as exportações, porque eu tenho que competir com o mercado internacional. Mas esses impostos eu não reponho aos estados exportadores. É o caso da Lei Candir do Rio Grande do Sul, que é um negócio que não vão pagar nunca. Não é? Mas eu desonero os outros setores que, sem falar com o prefeito daquela região, sem falar com o governador daquela região, eu tomo uma decisão que afeta diretamente o município. E aí, os municípios pequenos praticamente dependem do fundo de participação do município, que vamos combinar é uma migalha. Entendeu? Vamos combinar que é uma migalha. E agora, o Congresso Nacional acaba de aprovar, estendendo aos municípios a possibilidade de aumentar o gasto com folha de pagamento dos municípios de 60%, casado ali, se o município tiver provado no último quadrimestre uma queda de 10%. Quer dizer, em vez de eu resolver naquilo que eu tenho que resolver, eu flexibilizo a lei, porque tem municípios que estão gastando hoje, o caso de Porto Alegre e outros, né? Então, eu acho que isso valia para o Haddad se ganhasse a eleição, Raul, como valeria para outro, vale para o Bolsonaro, é o presidente do Brasil. Quer dizer, o Brasil precisa, né, porque desde 2011, vamos combinar, a economia vem ladeira abaixo, não é agora. Sim. Não vem de agora, vem de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Prefeito. Não, é que quando eu digo que tem que ter o papel do Estado e ter um projeto político, né? Nas últimas semanas o Haddad insistiu várias vezes, ele dizia na televisão, algo muito simples, e que é muito concreto, muito real. Ele dizia, olha, se eu estou num país em que a perspectiva minha de lucro como empreendedor é sempre menor do que eu ganho na especulação financeira, o que eu vou me meter para me incomodar na produção? Quer dizer, se a expectativa de ganho numa sociedade capitalista sempre é maior. Às vezes a gente se escandaliza porque sai lá, Japão, taxa de juros não sei o quê, zero, não sei o quê, 0,1, 0,2, tudo, né? E aqui no Brasil chegamos a ter 15, 16, 20%, até mais, dependendo do período mais inflacionário ou não, né? Ora, então, quando eu me refiro ao papel do Estado, quer dizer, é nesse sentido. Quer dizer, eu duvido que grandes obras ferroviárias, e já se tentou privatizar, e já se privatizou a rede ferroviária federal. E de lá para cá, as únicas coisas que têm saído é quando o próprio governo coloca verba orçamentária para fazer uma Norte-Sul, para fazer uma obra grande desse tipo, e depois concede. Mas não aparece capital nem privado brasileiro, nem do exterior, para fazer uma ferrovia. Quando, num país continental como o nosso, isso seria imperioso. Agora, quando tu faz uma rodovia, uma ferrovia ou uma obra desse porte, não é só isso, é que nem aconteceu com a área do gás e do óleo e gás com a Petrobras. Se eu encomendo dentro do Brasil, né, é completamente diferente se eu encomendo fora. Eu gero aqui em Rio Grande, se gerou quase 20 mil empregos metalúrgicos com encomenda da Petrobras, que a Petrobras tem que comprar mesmo, vai ter que mandar fazer uma plataforma, um navio sonda. Se eu faço isso no Brasil, esta é a decisão política que eu digo que é de governo. E aí não importa muito a questão de se eu tenho todos os recursos ou não. Eu fui prefeito. Se eu ficasse restrito exclusivamente ao caixa, jamais a gente teria feito a terceira perimetral em Porto Alegre. Porque só foi possível porque nós estávamos equilibrados e conseguimos um grande financiamento. Sim. Um bom financiamento, não era algo volumoso, mas um bom financiamento. Né? Num momento que o dólar estava muito parelho, igual praticamente ao real.
E foi possível fazer a obra sem atraso, sem nada. Quer dizer, mas se fosse olhar só o caixa, não dava. Então, essas medidas que eu acho que o governo pode tomar quando tem governo, quando tem iniciativa, quando tem... Se não tem iniciativa, a gente só vai pagar a conta. Senhores, eu estou com o tempo curto aqui e quero agradecer, em especial, a visita do prefeito Raul Ponte e também, né, saudar a presença do deputado Sebastião Melo, que nos acompanhou num período e a gente sempre fica pensando, né? As pessoas vêm até aqui durante um período, né, de campanha e aqui está o deputado eleito agora, continua sendo um grande parceiro nosso, por isso agradeço também. Agradeço os dois, sejam sempre bem-vindos. Olha, é um debate que eu acho que vale mais um capítulo. Não? Com certeza, e o convite já está feito para os dois, para ambos. Sejam sempre bem-vindos ao programa.